tem remédio, tem um vinagre, tem um prato aqui do meu lado, e tem uma caixa com um monte de coisa dentro, porque se eu não vejo, eu esqueço que existe. Os estudos têm mostrado uma grande comorbidade entre autismo e TDAH, ou seja, a possibilidade de ter os dois transtornos juntos, principalmente autistas terem TDAH como comorbidade. E de uns anos para cá também encontraram uma semelhança genética nos dois transtornos em um gene que afeta as funções neurológicas. E uns estudos que envolvem familiares de TDAHs e autistas encontraram semelhança genética de 50% a 70%. Mas as pesquisas estão bastante atrasadas e têm mecanismos que não nos favorecem, já que os filtros que fazem antes das pesquisas acabam excluindo alguns autistas, como por exemplo aqueles que mais mascaram. Então a comunidade autista e TDAH ainda é uma das maiores fontes de busca de pessoas neurodivergentes quando se trata de traços, das diferenças, de como é, de dicas de sobrevivência ao mundo neurotípico, enfim, da vivência que nos traz essa autoconsciência e que cada vez mais nos faz descobrir como é que a gente funciona. Assim como também descobrir o que é apenas uma característica individual de uma pessoa neurotípica ou de uma pessoa atípica, ou sobre o que é realmente um traço dos transtornos. Então aqui nesse vídeo eu vou falar sobre diferenças e semelhanças entre os dois transtornos, mas antes de eu começar eu te peço que tu curta esse vídeo, te inscreva e clica de novo no botão de se inscrever e seleciona para aparecer todas as notificações para ti. Senão tu fica à mercê do YouTube selecionar o que tu deve receber. Importante, eu não sou profissional da saúde mental, meu conteúdo é baseado na ciência e no conhecimento que só a comunidade neurodivergente tem. Um disclaimer do que vem a seguir: eu sou TDAH e autista, e eu sei que mais pessoas que me seguem também são. Então as semelhanças e diferenças que eu vou falar a seguir se misturam bastante dentro da nossa cabeça e todo dia é uma batalha para ver qual dos dois lados ganha. Então eu já deixo aqui avisado para não levarem a mal alguma zoeira que eu possa vir a fazer, porque eu tenho os dois transtornos e o humor para mim é uma forma de lidar com meus transtornos. Eu não vou falar aqui sobre todos os traços dos dois transtornos, inclusive nem tenho a pretensão de saber absolutamente tudo, mas sim vou falar sobre alguns traços que são iguais ou parecidos entre os dois transtornos ou que se opõem completamente. Então, diferenças. Uma das principais diferenças é em relação à rotina. Enquanto TDAHs buscam por novos ares constantemente, mudança de ambiente, cidades, de festa, autistas buscam rotina, repetição, familiaridade e buscam ficar naquele ambiente que ele já levou tanto tempo para se adaptar. Falando em novidade, o TDAH sempre larga aquele brinquedo levemente usado pelo novo. Já o autista tem a chance de passar o resto da vida com o mesmo brinquedo. E eu tô aqui falando de brinquedo, mas brinquedo não é uma palavra que eu tô me referindo a um brinquedo de criança, tá? É só uma palavra para me referir a qualquer objeto, profissão, pesquisa, qualquer coisa que esteja chamando a atenção da TDAH ou do autista. O TDAH geralmente não tem problema com coisas que fogem do controle dele e se adapta legal. Acontecimentos que fogem do controle dele pode até gerar dopamina e satisfação. TDAHs tendem a gostar de aventuras e surpresas. Já o autista precisa ter tudo planejado, ter o controle de tudo que acontece com ele e ao redor dele, e surpresas são o inferno na Terra. Surpresa boa, o que é isso? Ambos têm dificuldades sociais, e eu poderia colocar essa aqui nas semelhanças, mas cada um tem a sua dificuldade social de uma forma. O TDAH geralmente tem essas dificuldades mais relacionadas a coisas como a falta de atenção ou a impulsividade. Já o autista tem essas dificuldades sociais mais relacionadas à incompreensão dele em relação a pistas do comportamento alheio. Também a necessidade de estar só, a falta de manutenção de amizades e a uma comunicação atípica. E aqui eu tô falando de dificuldade e não de culpa do autista, porque isso não é da responsabilidade do autista mudar, já que isso faz parte de como o nosso cérebro funciona e a gente já tem um somatório infinito de máscaras sociais. TDAHs tendem a ter um comportamento de risco, já autistas tendem a ser milimetricamente cuidadosos, tanto no trânsito, por exemplo, ou fazendo um bolo. Enquanto o autista está seguindo a receita com uma balança sem 1 grama a mais ou menos de farinha, o TDAH já perdeu a paciência, já rasgou a receita e colocou no lixo, adaptando a receita, colocando coisas que nem eram para estar ali e nem seguindo o tempo de forno. O TDAH é um bichinho carismático que fala com todo mundo dentro da padaria e não cala a boca em situações sociais. Já o autista nem queria estar nas situações sociais. Mas quando vai, ele acaba se abrindo e conversando mais quando ele está num local que ele se sente confortável e com 1 ou 2 pessoas. Ou quando estão falando de um hiperfoco dele.
Às vezes o autista também pode apresentar algum grau de mutismo, que pode ir e vir, depender de alguns gatilhos, ou pode ser 100%, e ele pode se comunicar de outras formas. Autistas podem ter a tendência a se isolar mais e não sentir tanta carência, e TDAHs podem curtir, socializar mais e sair com várias pessoas. Mas o TDAH pode cansar rapidamente das pessoas, isso porque a necessidade de mudança também pode afetar as relações interpessoais dele. Semelhanças. Tanto TDAHs quanto autistas podem ter problemas de insônia e sofrer de alterações no ritmo circadiano, tendo os horários de dormir um pouco atrasados. Meu ritmo circadiano está bem pouquinho atrasado. Eu tenho trabalhado até umas 2 da manhã e ido dormir às 4 ou 5. Estereotipia ou stimming, que são movimentos repetitivos constantes para autorregulação, também são presentes nos 2 transtornos. Tipo, se balançar para o lado, para frente, perna inquieta, ficar mexendo em algo. A estereotipia autista pode ser mais visível, atípica e marcada, o que pode fazer com que o autista tenha menos passabilidade como o neurotípico. Ambos têm um prejuízo nas funções executivas, como na memória de trabalho, regulação emocional, priorização, atenção, iniciação de atividades, organização, autocontrole ou inibição, manejo do tempo e flexibilidade cognitiva. Dificuldade de manter amigos pelas dificuldades sociais que eu falei antes nas diferenças. Ambos usam do masking e camuflagem para parecer neurotípico como forma de sobrevivência. A disforia sensível à rejeição, que se apresenta com um constante abalo emocional fortíssimo, com qualquer aparente rejeição, qualquer sensação de rejeição, por maior ou menor que uma outra pessoa pode achar que seja, também pode ser presente nos 2. Dificuldade de trocar de uma tarefa para outra, por não conseguir organizar a cabeça de forma ágil quando ocorre essa troca. Uso de substâncias, transtornos alimentares. Também é muito comum TDAHs e autistas serem vítimas de qualquer forma de abuso. Comorbidades como depressão, toque, bipolaridade, transtornos ansiosos, ideação suicida. TDAHs e autistas têm um sistema nervoso central baseado em recompensa, enquanto o neurotípico tende a ter um sistema de recompensa funcionando de forma saudável, o que recentemente está um pouco abalado por causa dos vídeos curtos e do autoplay. O cérebro neurodivergente praticamente só funciona se houver alguma recompensa para aquilo que ele está fazendo, porque nosso cérebro funciona com baixa dopamina, então a nossa motivação é quimicamente afetada e muito baixa. Ambos podem ser bastante desastrados, com pobre noção do espaço que o nosso corpo ocupa, assim quebrando coisas no caminho ou enganchando a nossa roupa em tudo, e também por falta de memória, de atenção, de lembrar que tem um copo no caminho do meu braço e, ops, quebrou. Não existe meio termo, é 8 ou 80. A gente tem um padrão de socialização atípico, diálogo não linear, bastante ramificado, com bastante dificuldade a chegar numa conclusão e se perdendo no meio do caminho. Pensamentos intrusivos e às vezes bastante perturbadores, nível internação psiquiátrica ou cárcere. TDAHs e autistas têm dificuldade de regular a atenção e não falta de atenção. Inclusive por isso o nome déficit de atenção é bastante inapropriado. Porque o nosso foco está completamente fragmentado e a gente está prestando atenção em tudo ao mesmo tempo. E então, às vezes, a gente precisa pausar o filme, voltar numa cena anterior, porque ali bem no cantinho da tela, no chão, tinha um papel com um desenho e a gente precisa saber o que era. Ou o nosso foco e a nossa existência inteira tá naquele cristalzinho precioso e que a gente só vê ele, mais nada. E isso, quando se trata de TDAHs e autistas, se chama de hiperfoco. E hiperfoco não é algo que as pessoas podem sair chamando de benéfico, também não necessariamente maléfico, mas quando a gente tem obrigações e a gente está focado numa coisa que é o nosso hiperfoco, ele certamente pode ser, porque pode até mesmo nos levar a ficar sem comer e a fazer xixi por muito tempo. E caso tu consiga direcionar o teu hiperfoco para qualquer coisa que tu queira, com o estalar de dedos, tu não tem hiperfoco. Isso porque o hiperfoco só ocorre por causa do nosso cérebro não conseguir autorregular a nossa atenção. E o hiperfoco só é ativado quando aquela coisa te dá dopamina. E pode até ser que o que te dá dopamina é o assunto do teu doutorado, mas isso não torna hiperfoco, em geral, uma coisa pra gente comemorar. Pode te beneficiar em uma situação. Mas aí eu precisava desabafar. Tem uma diferença entre o hiperfoco do TDAH e do autista. O hiperfoco do TDAH pode mudar com frequência. Lembra que TDAH, entre outras coisas, é regido por necessidade de mudança. Já o hiperfoco do autista pode ser o mesmo a vida inteira.
Eu mencionei isso nas diferenças. Naquela parte do TDAH tem um brinquedo que ele usou um pouquinho e ele já larga, e o autista provavelmente fica o resto da vida com aquela uma coisa. Ambos podem ter dificuldades com o contato visual, mas tem algumas diferenças e semelhanças entre cada um. Ambos podem não olhar no olho para evitar distração durante uma conversa, porque como o nosso cérebro não é nada linear e é um rádio desintonizado pegando várias estações ao mesmo tempo, fica difícil priorizar o foco. Então isso pode ficar mais evidente quando somos nós que estamos falando, porque organizar a nossa cabeça e, além disso, ter um ser na nossa frente que pisca, que se mexe, que se comunica com o corpo e o rosto, além de organizar a nossa fala, é muita coisa para o nosso cérebro processar. Inclusive, é bem comum me ver nos meus vídeos olhando para o lado, para cima, para baixo. Isso é porque ou eu estou acessando alguma lembrança, ou porque eu estou tentando focar no que eu vou dizer, para não falar tudo errado mais uma vez e ficar com a edição ainda mais picotada. Já a parte diferente relacionada a contato visual pode ocorrer mais em autistas. Para autistas, a dificuldade de olhar no olho, além da concentração, também pode incluir motivos puramente sociais, como vulnerabilidade, introversão e assim vai. E uma última semelhança entre os dois transtornos é algo que em algumas pesquisas dizem que sim, outras dizem que não, e muitas pessoas concordam e discordam. É a falta de permanência de objeto. Permanência de objeto é a noção de que algo continua existindo no mundo mesmo que a gente não esteja enxergando aquela coisa. Sabe aquela brincadeira de se esconder da criança, voltar e falar bu? Essa brincadeira exemplifica perfeitamente a permanência de objeto. Quando o bebê ainda não desenvolveu a permanência de objeto, ele chora quando a pessoa some. Isso ocorre porque quando a pessoa se esconde, o bebê não sabe que aquela pessoa continua ali. E lá pelos 2, 3 anos, se não me engano, não lembro exatamente, a criança desenvolve permanência de objeto e para de chorar quando a pessoa se esconde. Eis que, aparentemente, nós, TDAHs e autistas, teríamos uma permanência de objeto não bem desenvolvida. Isso explicaria o porquê de, às vezes, a gente esquecer que um amigo existe ou de a gente deixar verduras que estão na gaveta opaca ficarem com raízes de 5 metros dentro da geladeira. E eu suponho que também é por isso que eu deixo tudo que eu preciso e que eu vou precisar um dia em cima da minha mesa, na minha volta. Então é por isso que eu arrumo tudo e logo depois tem remédio, tem um vinagre, tem um prato aqui do meu lado, tem uma caixa com um monte de coisa dentro, tem uma outra caixa ali com mais um monte de coisa dentro, tem o meu controle de videogame que eu não joguei mais, que tá aqui do meu lado. Enfim, fica tudo do meu lado, porque se eu não vejo, eu esqueço que existe. Tu faz parte da galera que acredita que a gente tem falta de permanência de objeto ou não? Tá, e daí como é que é se tu tiver os dois transtornos? Bom, talvez neste caso tu também talvez tenha dias que tu acorda com vontade de raspar todo o cabelo e no outro dia tua metade autista se arrepende e tem uma crise. Ou tu talvez marque um compromisso porque a tua metade TDAH tem fogo no e no dia de sair de casa tua metade autista entra em crise porque não consegue lidar e desmarca em cima da hora. Ou entra em crise no local. E assim vai. Eu tenho um vídeo falando sobre como é ter os dois transtornos e eu vou marcar ele aqui. É um vídeo bem massa para quem quiser entender como é essa vida de ter duas criaturas dentro do teu cérebro que são muito similares e muito diferentes, ou para quem estiver cogitando a possibilidade de ter os dois transtornos. Então é isso, eu agradeço muito quem viu até aqui. Eu tenho tido algumas crises por as coisas não estarem se desenvolvendo como eu queria na minha vida, mas os números estão melhorando por aqui, eu agradeço quem está cooperando com isso. Então eu peço mais uma vez que vocês, por favor, troquem as notificações, cliquem ali no botão de seguir mais uma vez e troquem as notificações personalizadas para receber todas as notificações. Ah, e comenta aqui embaixo o que faltou aqui, porque eu vou anotando e conforme as coisas forem eu faço mais um vídeo falando sobre semelhanças e diferenças dos dois transtornos. Um beijo!